encontros, grandes ou simples momentos. Jesus também se encontrou com muitas pessoas e deixou profundas marcas em suas histórias. E ainda hoje, por meio do seu evangelho original, recebemos princípios eternos de amor e discipulado para transformar nossas vidas. No Evangelho de João, vemos esses grandes encontros com Jesus acontecerem. Jesus se encontra com a mulher samaritana que abandona o seu velho cântaro ao receber uma fonte de água viva em seu interior. Ele se encontra com Nicodemos, o religioso rico, que experimenta o que é nascer de novo. Ele se encontra com o paralítico que, mesmo sem usar as águas do tanque, volta a andar por meio da palavra de Jesus. Jesus se encontra com o cego de nascença e, com o cuspe nos olhos, este volta a ver. Ele se encontra com Lázaro, já falecido, mas ao som da voz de Jesus, volta à vida imediatamente. Jesus se encontra com seus discípulos e o empoderamento do Espírito muda suas vidas. Ele se encontra novamente com eles e agora, ressuscitado, a pesca é maravilhosa. Venha crescer com os encontros de Jesus. Todos os domingos, tenha também o seu encontro pessoal com Ele. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Seja bem-vindo a mais uma mensagem sobre os encontros de Jesus. Nós estamos seguindo uma série de mensagens com objetivos de mostrar todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus sofreram um impacto, foram transformadas, receberam a cura e a sua história de alguma forma mudou. Nós aqui que estamos nesse culto e aqueles que nos acompanham pela internet, houve um momento em que nós também tivemos um encontro com Jesus. Na nossa conversão, quando passamos pelas águas, quando assumimos um compromisso de sermos discípulos, eu acredito que todo esse encontro e esse impacto mudou a nossa história. Se desse oportunidade aqui a algumas pessoas para poder falar e testemunhar daquilo que Jesus fez, eles teriam então muitas histórias a contar. E esses encontros ainda acontecem hoje. Hoje, por exemplo, é uma noite de encontro. Você saiu de sua casa, veio a essa casa chamada casa de oração, para se encontrar, para falar, para ouvir e para orar ao Senhor. Então, em todo momento, apesar de Jesus fisicamente não estar conosco, o seu Espírito Santo, ele permanece no meio da igreja, tocando, transformando cada vida. Nós seguimos essa série de mensagens, falamos sobre a mulher samaritana, falamos sobre Nicodemos, o paralítico de Betesda, falamos pela manhã, falamos também semana passada sobre o cego de Siloé, e todos esses encontros trouxeram algumas características de mudança. Pela manhã, nós abordamos o paralítico de Betesda, o qual foi impactado pela cura depois de 38 anos, aguardando o milagre. E aqui nós falamos que nós precisamos prosseguir com os nossos projetos, com nossos sonhos, com as nossas realizações. Nós não podemos desistir diante dos obstáculos que aparecem, porque aquele homem é um exemplo para nós. 38 anos ele esperava o seu milagre, e um dia Jesus entrou naquele lugar e curou aquele homem. Eu fico imaginando se ele tivesse alguma distração. Eu vou ali fora, eu vou dar uma saída, eu vou comer alguma coisa e depois eu volto. E talvez naquele momento Jesus poderia estar passando e ele perderia então essa oportunidade. Mas o texto ele é belíssimo, ele nos diz que ele encontrou com Jesus e a vida dele mudou. E eu quero dizer aos irmãos, antes de entrar diretamente na mensagem, todo domingo pela manhã, culto da manhã, nós teremos a possibilidade dos irmãos levarem o esboço da mensagem para casa. Esse esboço está sendo preparado pelo pastor e para as pessoas que irão pregar aqui. Ele tem um padrão de uma lição de estudo, e cada ponto, quem veio pela manhã, ouviu sobre o paralítico e pôde levar para casa esse sermão. Qual é o nosso objetivo? Que você não busque a Deus somente no culto, mas que na sua casa você reúna a sua família, seus filhos, sua esposa, as pessoas que estão à sua volta, seus parentes, e você tire um momento com Deus. Não sei o dia, não sei a hora, você pode decidir isso, mas que possamos ter grupos de pastoreio em família. Nós precisamos voltar às nossas raízes, as raízes da devocional, de você, como eu falei pela manhã, um tempo de você
antes de ir para o trabalho ou dormir, parar um pouco, sossegar o seu coração. Você ler as Escrituras ou ler algum material, existem devocionais maravilhosos, aqueles devocionais diários, e que você possa orar, possa falar com Deus. A nossa vida tem sido tão corrida, tem tanta gente correndo de um lado para o outro, e muitas vezes nós estamos esquecendo de conversar com o nosso Deus, de viver a nossa espiritualidade, não só na igreja, não só de eu vou na igreja ou frequentar um culto, mas fazer um hábito saudável, de buscar a presença de Deus, de buscar o Espírito Santo de Deus. E eu creio que no próximo ano nós teremos uma devocional, vamos adotar uma devocional, um livrinho, com 365 meditações diárias, para que você tenha essa prática. A igreja precisa incentivar, eu sempre falo, a igreja incentiva, não obriga, faz quem sentir um desejo do coração. Eu, como pastor, preciso orientar as minhas ovelhas, e a igreja precisa proporcionar um ambiente espiritual, saudável, de comunhão, que faça uma ligação entre Deus e o homem. Agora, a prática depende de cada um de nós, de você abrir a sua agenda, de você tirar um tempo com Deus. Quantas vezes você tem orado por dia, ou qual tempo você tem orado, a sua Bíblia, onde está? Você já leu a sua Bíblia hoje? Você já leu a sua Bíblia toda? Essas coisas nós precisamos trazer ao nosso coração. Nós não podemos viver apenas de religiosidade de culto domingo. Cantamos, choramos, ouvimos uma mensagem e vamos para casa e vivemos a nossa semana, muitas vezes até distante da realidade do cristianismo. Nós precisamos voltar às nossas raízes, de termos momentos de oração, momentos de devoção também na nossa casa. E esse material vai ser entregue todo domingo de manhã. A mensagem vai ser pregada, você vai receber esse material para que você possa juntar a sua casa durante 30 minutos, você passa os olhos aqui, faz um estudo, faz uma reflexão. São pequenos grupos que nós vamos implantar novamente. Antes da pandemia nós tivemos que interromper, agora nós estamos retornando. Agora com mais preparo, porque você vai levar para casa o seu estudo bíblico. E eu gostaria muito que você lá na sua casa, ao fazer isso, bate uma foto, coloca lá na rede social, lá no grupo da igreja, e nós vamos estar divulgando isso. A minha oração é que você, nesse tempo, busque a presença de Deus enquanto temos essa liberdade. Abra sua Bíblia em João, capítulo 17. Eu quero falar do encontro de Jesus com os seus discípulos. Serei breve. Após Jesus conversar com seus discípulos, falar sobre a tristeza será transformada em alegria, nos capítulos anteriores, Jesus e os seus discípulos são enviados pelo mundo, ele agora vai fazer uma oração. E nesse encontro de Jesus com seus discípulos, nessa comissão, nesse envio, nós podemos tirar algumas características importantes para a nossa vida, porque assim como Jesus usou e trabalhou com os seus discípulos, Ele trabalha conosco hoje. Nós vivemos o encontro com Jesus a partir da palavra, a partir da conversão, a partir do toque do Espírito Santo. Ele toca em nosso coração, transforma a nossa vida, então nós somos enviados, comissionados, a levar essa mensagem a todo mundo, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E é por isso que a igreja ontem teve 2 reuniões de crianças, porque o Evangelho precisa chegar às crianças. Teve uma reunião à tarde com as mulheres e também com convidados, porque eles precisam receber a mensagem. Porque nós abrimos a igreja manhã e noite no domingo para que a mensagem do Evangelho seja levada. E nesse comissionamento, nessa chamada, Jesus realiza uma oração. E eu quero tirar 6 características importantes para que você possa aplicar na sua vida, porque esse encontro com os discípulos também foi um encontro com a sua vida. Jesus também se encontrou com você, e Ele deseja falar ao seu coração nessa noite. João capítulo 17, os que encontraram, digam amém. Diz assim a palavra de Deus: depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que Ele te glorifique, pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. E a vida eterna é isto: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Eu te glorifiquei aqui na terra,
completando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para que a glória que tive ao teu lado antes do princípio do mundo, eu revelei teu nome àquele que me deste do mundo. Eles sempre foram teus. Tu os destes a mim e eles obedeceram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que eu tenho vem de ti, pois lhe transmiti a mensagem que me deste. Eles o aceitaram e sabem que eu vim de ti e creem que tu me enviaste. Minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. Tudo que é meu pertence a ti, e tudo que é teu pertence a mim. Eu sou glorificado por meio deles. Agora deixo este mundo. Eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome. Agora protege-os com o teu poder, com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Paramos aqui. Jesus agora está próximo da sua crucificação. Ele já está caminhando para o julgamento. Ele já entende que o seu ministério já está indo ao fim, que ele já cumpriu todos os seus propósitos, que ele capacitou, instruiu e orientou os seus discípulos, e que brevemente ele iria deixar a terra. E na sua oração, falando aos seus discípulos, ele vai trazer uma palavra, uma oração, que essa oração, ela não está apenas direcionada aos discípulos que o acompanhavam Jesus, mas essa oração é direcionada a todos nós. Essa oração foi feita também por mim, foi feita também por você, porque ele diz que todo aquele que crê, e todo aquele que tu me deste. Essa palavra que Jesus está falando de forma clara, é uma oração que lá há 2000 anos atrás, Jesus ele viu a mim e viu a você. Ele teve uma dimensão na história de que todos aqueles que viessem a confessá-lo como único e suficiente Salvador, receberiam o poder para levar a sua palavra. E esse poder foi dado à igreja e a todos aqueles que anunciam as obras das suas mãos. Nós que somos a nação eleita, o sacerdócio real, o povo adquirido pelo sangue de Cristo, somos discípulos de Jesus nesse tempo, neste mundo, um mundo de guerra, um mundo de perseguição, um mundo de peste, um mundo de fome. Mas somos um povo separado e escolhido para um propósito, para uma missão. E quando ele está dizendo essas palavras ao Pai, ele está trazendo essa palavra diante dos seus discípulos, como uma cobertura espiritual, dizendo a eles: eu vou, mas dá-lhe a eles poder. Eu vou, mas eu não estou orando pelo mundo, eu estou orando para que eles possam cumprir o seu propósito. O que nós precisamos pensar nessa noite, reunidos como uma comunidade cristã, é que entendemos que esse mundo não é o fim. Esse mundo que vivemos irá passar, mas entendemos que existe uma nova esperança para todos nós. Existe um novo céu e uma nova terra preparada. E que a morte para nós não é o fim, mas é o início de uma vida com Deus. E essa convicção de missão, enquanto estamos na terra, nós precisamos trazer esse pensamento ao nosso coração. E a primeira característica de Jesus ao encontrar com os seus discípulos, que podemos tirar para o nosso coração, é o princípio da oração. Olha o que diz o texto, versículo 1. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. No momento mais difícil de Jesus, porque ele estava sentindo que estava chegando a hora de ir para a cruz, chegando a hora de ser crucificado, humilhado, maltratado, afrontado. No momento mais difícil, a hora de dor tremenda, ele entendia que estava chegando o fim. Ele ora, ele se posiciona, ele abre o coração, ele entrega a um drama que está para acontecer na humanidade, o drama da sua morte, da sua crucificação. O seu entendimento é que Jesus ora
para que Deus dê força no meio da luta. A oração, amados irmãos, demonstra para nós dependência. Cristão que não ora, confia no seu braço. Cristão que não tem momentos de oração com Deus, acredita que Ele pode tudo. Cristão que não tem momentos de devocional com Deus, que vive só lembra de orar na hora que está no culto, e isso que se fechar o olho, por mais de 2 minutos ele dorme, vai para a glória e volta. Cristão que vive essa realidade, eu acredito que não foi por esses que Jesus orou. O que nós precisamos resgatar, irmão, na nossa história, esse princípio de quem nós somos realmente como discípulos. E essas experiências que temos vivido na sociedade, de possíveis perseguições, conflitos que virão, nós precisamos estar preparados, porque quando o Covid veio, ninguém imaginava o que ia acontecer. Ninguém pensava o que ia acontecer. Eu nunca imaginei que a igreja poderia fechar. E de um mês para o outro, o drama se instalou no mundo, chegou ao Brasil, chegou ao Rio de Janeiro, e a notícia é: pastor, não pode ter culto. E isso está tão agarrado na minha memória, porque eu sou cria de igreja desde pequeno, e imaginar uma igreja vazia no dia de domingo é algo que me assusta, porque não é da minha cultura isso. E eu tive que ver alguma realidade de uma igreja fechada durante meses, e chegar no domingo à noite, ter que sentar aqui na frente para fazer live no celular, e olhar essa sineta tocar sem ninguém aqui no templo. Louvado seja Deus que passou esse tempo, a igreja está cheia, a gente aguentou a pressão, porque é algo que a gente não consegue entender, mas ela chegou, e pegou muita gente desprevenida. Pessoas adquiriram o síndrome do pânico, ansiedade, pessoas se deprimiram dentro de casa, vendo seus familiares, amigos, pastores, amigos meus, foram para a glória com Covid, com tudo. E nós estamos aqui, e é um motivo de agradecermos a Deus. Deus tem um tempo para cada um de nós, um propósito para cada um de nós. Mas o tempo da escuridão chegou, e a gente não imaginava, mas chegou, e foi real. Não é ficção, não é filme de televisão, foi real. Não pode, bota máscara, não pode juntar pessoas num grupo, e as famílias se dividiram, pessoas ficaram distantes, muita gente nesse tempo surtou. Mas o que eu pude ver, e o que eu pude testemunhar, é que mesmo diante dessas adversidades da vida, uma coisa que não faltou a nós foi a oração. Isso eu posso dizer, porque teve gente que, se não tinha o hábito de orar, começou a orar. Se tinha gente que não sabia o que era jejum, começou a fazer, porque a corda apertou, porque o negócio ficou esquisito. Um vírus desconhecido pode entrar pela janela, pode entrar pelo vidro do carro. Eu posso adoecer de hoje para amanhã, e as pessoas começaram, de alguma forma, a buscar mais a presença de Deus. Mas o que nós olhamos aqui é que o princípio da oração é o princípio do chamado. Nós fomos chamados, irmãos, para transformar esse mundo, essa geração. Isso depende de cada um de nós. Mas se nós não tivermos uma vida de oração, uma vida de meditação, uma vida de reflexão na palavra de Deus, o que será de nós? Jesus, no momento mais difícil, ele diz: Pai, chegou a hora. Chegou a hora, é agora. Eu peço que tu glorifique o teu filho, para que teu filho te glorifique. Jesus está no momento do início das angústias, e ele está pedindo a oração. E eu pergunto a você: o que você faz nos momentos de dificuldade da sua vida? O princípio do comissionamento é a oração. Segundo, o pertencimento. Versículo 2: Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Meu irmão, pertencimento, nós pertencemos a Cristo. Nós pertencemos a Ele. Nós não somos uma ONG. Nós não somos uma instituição jurídica apenas de ter um CNPJ, ou de um nome denominacional batista, assembleia, metodista, presbiteriano, que seja. Nós não somos só isso, nós pertencemos a Cristo. E pertencendo a Cristo, nós somos propriedade dEle, porque Ele nos comprou com seu sangue.
E Ele trouxe sobre nós uma oração dizendo exatamente isso: pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Se nós podemos glorificar a Deus nessa noite, nós somos propriedade de Jesus. E nem nada, nem ninguém, nenhuma lei, nenhum governo pode parar a igreja, porque nós somos sua propriedade. Ele nos comprou com o seu sangue, Ele nos deu autoridade de pertencimento. Nós pertencemos a Deus e somos suas criaturas, somos seus filhos. E aí, irmãos, as coisas ficam mais fáceis, porque a gente ora e a gente sabe: Pai, eu estou aqui quebrado, machucado, mas cuida de mim. E Ele olha assim: meu filho, já entreguei a vida por você, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar da sua casa, eu vou cuidar do seu filho, eu vou cuidar da sua família, eu vou cuidar de você. É por isso que nós cristãos, no momento mais difícil da nossa vida, a gente tem que entrar glorificando a Deus. É claro que em alguns momentos dá até medo, as dificuldades se levantam, a gente fica apavorado, mas uma coisa é certa: nós pertencemos a Cristo. E eu quero deixar essa palavra para você, meu irmão: nada, nem ninguém, nenhum trabalho, nem feitiçaria, nem macumba, nem homem mau, nem homem violento, nem homem sanguinário pode tocar em você, porque nós somos e pertencemos a Deus. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceder a vida eterna a todos que lhe deste. Terceiro, nessa oração nós aprendemos sobre o princípio da oração, o princípio do pertencimento, que nós pertencemos a Ele, mas nós aprendemos também o princípio do conhecimento. Versículo 3: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. A vida do cristão deve ser marcada pelo conhecimento. Nós não podemos viver como discípulos de Jesus, vivendo uma fé baseada no que o outro fala, baseada em testemunho do outro. É claro que ouvir um bom testemunho nos impacta. Eu não vi Célia, a Célia está por aí? Depois, no final do culto, varô. Nós ficamos impactados com o testemunho de alguém que é abençoado, mas nós precisamos ter a nossa própria experiência com Deus. O que alimenta a nossa vida, irmãos, no dia da dificuldade, é a certeza que quando a gente olha para trás e fala assim: eu estou no deserto hoje, mas eu passei por um deserto lá atrás e Deus esteve comigo. Se eu passei por um deserto e Ele esteve comigo, eu vou passar por ele, e eu vou passar por esse e eu vou vencer também. Quando temos o conhecimento de quem é Deus, quem é Jesus, não de cartilhas, não de revista de escola dominical, é claro que eu não estou aqui desvalorizando, o conhecimento vem também pela leitura, pelo entendimento, mas a experiência, irmãos, e a experiência só sabe quem vive. Quando a porta está fechada, a gente dobra o nosso joelho, a gente não vê saída, Deus não tem saída, está tudo fechado, não tem nada, e daqui a pouco na nossa oração, a gente vê as portas se abrirem, milagre acontecer, e aí você diz: eu não sei quem me curou, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Eu não sei o que aconteceu, eu só sei que estava difícil e a porta abriu. Isso é experiência que nós cristãos precisamos ter. E o conhecimento, amados irmãos, vem através de crentes maduros, porque quando as coisas ficaram difíceis, fecharam as portas, nós tivemos que nos alimentar, sabe como? Ouvindo o outro através de WhatsApp, orando um pelo outro através do telefone. Não tivemos mais culto, não tivemos mais programações, acabou as organizações, não tinha mais evento, não tinha mais festa, não tinha mais nada. O que sobrou foi a nossa fé. E contar com a ajuda de um: meu, ora por mim, fulano está doente, não pode nem visitar, está lá na UTI, ninguém entra, tá bom, mas nós vamos aqui, orar aqui, Deus vai fazer um milagre, e Deus fazia o milagre. Mas isso são experiências que vêm através do conhecimento. Então eu quero motivar você, meu irmão: conheça seu Deus, conheça quem Ele é, não apenas de ouvir falar, peça a Deus experiência, peça a Deus: Deus, eu quero que isso se revele a mim, e Ele vai agir de uma forma sobrenatural na sua vida. Nós falamos de um conhecimento não apenas acadêmico, não apenas um conhecimento intelectual ou informativo, mas nós precisamos de experiência de ver milagres, porque Deus continua fazendo milagres. Deus continua fazendo milagres e continua ouvindo a nossa oração. Nós não podemos desistir dessa caminhada. Quarto princípio, além do princípio da oração, do pertencimento, além do princípio do conhecimento, o princípio do relacionamento. Versículo 6: eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste, eles eram teus e tu os deste a mim, e eles têm obedecido a sua palavra. Somos de Deus, somos de Jesus, glória a Deus por isso.
Somos propriedade exclusiva de Jesus, louvado seja Deus. Somos um povo separado, diferente, um povo abençoado, é um povo cristão que crê e vive a palavra. Não podemos dizer apenas que conhecemos de ouvir, Ele continua a fazer milagre entre nós. O fato de relacionamento, é um fato de intimidade. Nós precisamos ter intimidade, você pode ter intimidade com o Espírito Santo de Deus, desde que você busque. As ferramentas já foi nos garantidas. Oração, o jejum, a leitura bíblica, nós precisamos trazer isso para a nossa vida. Relacionamento é ter intimidade, relacionamento é conhecer. Lembra quando você casou com a varoa abençoada que está do seu lado aí? Ou o varão abençoado que está do seu lado? Só viu um amém aqui do pastor Hugo? Você teve que primeiro ter um relacionamento, conhecer, bater um papo. Foi lá, e aí, como é que tá? Uma flor bonita como essa e tal, não tem igual. Insistiu, porque ela foi, como é que é? Insistiu, porque às vezes ela foi durona, ou ele foi durão. E aí você caminhou, conversou, desconversou, conversou de novo. Aí foi buscar conhecer o pai, conhecer a mãe, depois foi lá. E, bom, esse é o modo antigo, né? Eu não sei como é que está hoje. Esse foi o modo que eu conheci a minha esposa. Caminha, depois vai lá, conhece o pai, conhece a mãe e o pai dá ok, você vai namorar. Eu não sei hoje, mas estou levando no tempo antigo. Você teve que ter um relacionamento, você teve que conhecer, tem que ter intimidade. Você tem que saber quem é, não é assim entrar na minha casa quem é. Então, o princípio de Deus é o mesmo. Nós conhecemos Deus, sabemos as histórias bíblicas, mas a verdade temos intimidade com Ele? Conhecemos Ele realmente? Ele conhece você? Você já abriu o coração para Deus? Já disse para Ele as suas falhas, os seus pecados, as suas dificuldades? Ou é aquela oração assim, Senhor, obrigado pela comida, tal, amém? Dessa forma não há relacionamento. É por isso que nós não fazemos orações repetidas. É por isso que nós não incentivamos. A oração do Pai Nosso é bíblico, está aqui, Jesus orou, amém. Mas nós precisamos ter um relacionamento com Ele de intimidade. Você fala com Ele com naturalidade, porque Ele está vivo, Ele ouve a sua oração. O Espírito Santo está lá no seu quarto, está lá dentro do seu carro, está aqui conosco. E eu posso fechar os meus olhos e falar com Ele, apesar dele saber o que está no meu coração, mas Ele quer me ouvir. E aí o Espírito Santo começa a trabalhar conosco, dando dons, talentos, falando conosco através da pregação, falando conosco através de uma música, tocando em nosso coração, e muitas vezes quando estamos abatidos, Ele nos levanta, porque a Bíblia diz que Ele é consolador. Mas isso tem que haver um relacionamento. E o que nós podemos ver aqui é que Jesus vai dizer que Deus deu a Ele os escolhidos, os filhos, aqueles que haveriam de crer no seu nome. Nós somos propriedade, fomos comprados, mas nós precisamos ter relacionamento, e relacionamento é encontro, relacionamento é comunhão. Foi bacana você ter vindo ao culto, Deus abençoe você, foi muito bom ver você aqui, mas você precisa ter um encontro também com Jesus, lá na sua casa, lá no seu carro, lá no seu trabalho. Pastor, eu não sei orar, eu não sei fazer isso. Meu irmão, Deus sabe o seu coração, mas você precisa ter isso. Há um livro chamado Bom Dia Espírito Santo, é um livro que traz umas reflexões muito bacanas. A gente acorda de manhã já fazendo um monte de agenda, tem que ir no médico, tem que pagar a conta, tem que receber pagamento, tem que cobrar o pessoal que comprou comigo, tem que ir para a escola, tem que ir para o concurso, tem que ir para a faculdade, mas a gente esquece de sequer dar bom dia ao Espírito Santo, e dizer para ele, obrigado Deus, eu acordei hoje, estou de pé, tenho um monte de compromisso, mas eu preciso que Tu abra a minha mente, o meu coração e me dê direcionamento para o que eu tenho que fazer. Relacionamento, comunhão, nós precisamos ter com o Espírito Santo de Deus. Quinto, o princípio do sustento. Quando Jesus ora, no versículo 7, Ele traz esse entendimento, Ele diz, agora eles sabem que tudo que me deste vem de Ti. O entendimento de que Jesus passa para os seus discípulos, que o cristão precisa conhecer, que tudo que nós temos é Deus que nos dá. Essa igreja, o tamanho dela,
até os membros pertencem a Jesus, não pertence a nenhum de nós. Tudo que temos aqui pertence ao Senhor. Tudo que está na sua casa, tudo que está na sua vida, tudo que você conquistou hoje, Deus te deu força, Deus abençoe. O seu concurso, o seu patrimônio, as coisas que você tem que precisar entender que Deus te deu a oportunidade de ter. Deus abriu para você e disse tudo, Jesus diz, tudo que tenho foi tu que me deste. E aí a gente esvazia da nossa vaidade, tira do nosso coração esse eu. Tem gente que é vaidosa porque tem dom, tem talento, canta, prega e dirige, faz não sei o quê, e coloca isso como se fosse em primeiro lugar. Jesus vai dizer, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. E às vezes nós humanos mortais não temos essa capacidade de olhar para aquilo que Deus tem nos dado e dizer, obrigado Deus, obrigado pelo pão de cada dia. Fazer as nossas compras lá no mercado e botar lá o arroz, o feijão, o bacalhau, a picanha. E você chegar lá e dizer, Deus, obrigado porque isso aqui chegou, porque foi o Senhor que me deu. E talvez até você que esteja passando algum aperto, tem recebido a ajuda de alguém, eu creio que é provisório, amém? É por um tempo. E você recebeu aquela cesta básica, saiba que foi Deus que te deu. Não foi A, não foi B, foi a igreja de forma jurídica, institucional, mas na verdade foi Deus que te deu essa oportunidade. E quando a gente começar a ter esse coração grato, a gente começa a ver que a oração de Jesus, ele traz uma cobertura espiritual muito grande para nós. Nós temos o mesmo DNA, o DNA de Deus que cuida de nós. E por maior que seja o lado sombrio da vida, Ele continua ouvindo a nossa oração, Ele continua cuidando de você. Por mais que as coisas não estejam fáceis, o cartão já estourou, o banco já fechou, as coisas estão difíceis, Deus continua cuidando de você. Por mais que as vendas não sejam do jeito que você queria, Deus continua cuidando de você. Em todo tempo Ele é bom e continua sendo bom. Então, além do relacionamento que temos que ter com o Espírito Santo, nós precisamos entender que Ele é o nosso sustento. Estamos aqui porque Deus tem cuidado de cada um de nós. Deus continua sustentando seus filhos. E por último, o princípio da unidade. Versículo 20 ao 21 eu não li, que é muito extenso, mas diz assim: minha oração não é apenas por eles, mas eu rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O encontro de Jesus com os discípulos trouxe um princípio da unidade. Como corpo, nós avançamos se tivermos unidade. Como corpo, nós realizamos se nós tivermos unidade. Isso significa caminhar junto. Isso significa andar de mão dada. A unidade é sentar à mesma mesa, é ter o mesmo pensamento, ter os mesmos propósitos, ser iguais, falar a mesma língua. Unidade é ir na mesma direção. Unidade que deve existir entre nós como cristãos é que quando um chora, eu choro junto. A unidade é quando um se alegra, eu me alegro junto. Unidade é quando alguém está no desespero, está no fundo do poço, e eu estou lá com a mão estendida para trazer ele de volta. Essa visão de Jesus para a igreja e para nós, que foi para os seus discípulos, mas foi também para nós, porque ele vai dizer, para que aqueles que crerão em mim, ou seja, ele está olhando exatamente 2022, hoje. Ele está olhando para você sentado na segunda igreja batista em Gramacho, dizendo que nós precisamos estar juntos, porque na hora que as coisas ficarem difíceis, nós vamos precisar um dos outros. Quando as coisas ficarem ainda mais sombrias, não sabemos quando nem como, a igreja deve se transformar realmente em uma família, onde o pão é dividido, onde o alimento é partido, onde eu não quero ver o meu irmão chorar, eu não quero ver o irmão sofrer, porque assim como Cristo entregou a sua vida por mim, eu preciso também cuidar do outro, porque eu preciso amar a Deus, mas preciso também amar o meu próximo. É nesta hora que verdadeiramente o Evangelho precisa ser vivido, precisa ser compartilhado.
a unidade. Somos um. Existe muito poder na unidade de um exército. Quando estamos juntos e temos um propósito, temos uma missão, nós temos a capacidade de fazer e realizar. Uma só casa, uma só família, um só nome, uma só igreja, um só reino. O inimigo que se prepare, porque a igreja unida ela pode tudo. Porque ela faz tudo em nome do Senhor Jesus. Quantas guerras, quantas mortes, quantas perseguições estiveram sobre a vida da igreja. Queimaram Bíblia, queimaram cristãos, torturaram, penduraram em estacas, queimado para servir de iluminação para Roma. Ainda hoje no Oriente Médio, as pessoas estão sendo presas, mortas, degoladas em beira de praia. Mas o nome de Jesus continua sendo pregado. Deus continua chamando, comissionando, levantando obreiros, homens e mulheres para que anuncie esse reino da unidade, esse reino da graça de Deus. Toda igreja que ama, cresce. Toda igreja que cresce, ela ama. E nós precisamos viver isso aqui, na Segunda do Gramacho, para que possamos juntos, como família, honrarmos o nome de Jesus até que Ele venha. Enquanto Ele não vem, nós vamos. Enquanto Ele não chega, a gente avança. Enquanto Ele não nos busca, não nos tira dessa terra, nós continuamos a fazer e a plantar a Sua palavra. Por isso a mensagem dessa noite é para você, meu irmão cristão, que está dormindo. É hora de você levantar. Porque essa mensagem, ela fala da oração, ela fala do pertencimento, ela fala do conhecimento, ela fala do relacionamento, ela fala do sustento e ela fala da unidade. Nós precisamos nos transformar a nossa casa em um ambiente de bênção. A nossa vida é um instrumento do Espírito Santo para dentro do trem, dentro do ônibus, dentro de casa, no trabalho, lá na hora do almoço, você poder compartilhar vida para quem está do seu lado. Porque essa oração foi dada sobre nós, sobre a vida da igreja, até que Ele venha. Até que Ele venha nos buscar. E a você que entrou aqui nesta noite, eu preciso deixar essa mensagem ao seu coração, porque esse Jesus que morreu na cruz, Ele morreu por você também. Ele entregou a sua vida para que você tenha a abundância de vida. Talvez portas fechadas, talvez situações ruins acontecendo, talvez você olhe e não tem saída, não tem jeito, parece que nada dá certo na minha vida. É a hora de você ouvir essa oração. É hora de você ver que Jesus orou pelos seus discípulos e disse: eu não oro somente por esses, eu oro por aqueles que crerão no meu nome. Essa oração percorreu toda a história e chegou hoje, chega amanhã e depois a todos nós. Você pode ter uma nova vida, você pode ter um novo nome, você pode ter uma nova história, porque Jesus continua fazendo milagres. E Ele transformou os discípulos e Ele pode transformar a sua vida. Curas, restauração, poder pode vir sobre a sua vida através do Espírito Santo de Deus. Mas você precisa ter um encontro com Ele. Ele se encontrou com seus discípulos, se encontrou com a maioria que está aqui, mas há alguns que precisam ainda desse encontro. E eu quero dar essa oportunidade a você.